O sabor das massas e das sãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso isso, ande devagar. Então assim, estamos continuando, né? Falamos do trabalho como uma necessidade, como uma coisa inevitável. Deixa eu baixar aqui, senão vou gritar mais do que eu já grito. Como uma coisa inevitável e como uma coisa não negativa, mas como uma coisa natural. Se é natural bom ou se é natural ruim, aí, né, fica. Mas aí é aquela pergunta que vamos tentar responder um pouco mais nessa aula e na próxima, sobre e se não trabalhássemos, o que faríamos na nossa ocupação, né? Então, e vamos então agora olhar para o problema das ideologias sobre a negatividade do olhar com o capitalismo impossibilita enxergar e transformar ele por dentro, ou melhorar ele. Por que vamos falar de capitalismo e de economia? Por quê? Porque o nosso trabalho contemporâneo, ele é formatado e referenciado pelo capitalismo, que é o nosso modo de produção da sobrevivência. Eu não posso chegar aqui, eu moro perto da represa, pegar uma parte de terra ali no meio da floresta, arrancar as árvores e fazer uma plantação de batata. E pegar a minha batata e vender na feira. Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque no modelo de produção capitalista, os lugares, a terra, são partes privadas e eu não sei que ela não seja minha, e até se for minha, eu tenho que ver se eu tenho autorização para derrubar as árvores, fazer o que eu quiser no terreno que é meu. Tá? Mas aí o olhar negativo, né? Fomos ensinados a olhar para o capitalismo como uma coisa do diabo, como uma coisa do mal, como uma coisa ruim, nós impossibilita a gente enxergar como ele é e melhorar ele. É preciso a gente entender o vigente, o capitalismo, para fazer o melhor se estabelecer a partir dele. Mesmo que seja a superação dele, temos que, a partir dele, trazer o melhor sobre ele. E aí, como nós aprendemos que o trabalho é a exploração, como é que eu posso ver trabalhar ou ser explorado como uma coisa positiva? E aí isso também ajuda a criar a ideia do trabalho como uma coisa negativa. Porque quanto mais eu trabalhar, mais explorado eu vou ser. E não necessariamente é isso. Espero ainda vou voltar com vocês a falar sobre economia e modelos liberais e neoliberais. E vamos falar da escola austríaca do Mises, e veremos que não é só o que o Marx diz que está certo. Tem outras variantes e outras versões. Por que o capitalismo venceu? Porque o capitalismo venceu e permanece e ele se fortalece. Olha aí, o coronavírus criou uma crise no capitalismo, mas ele já superou e já está gerando riqueza novamente, novas produções. Quantos produtos e empregos foram perdidos com o capitalismo e quantos produtos e empregos foram criados? Quantos produtos e empregos foram perdidos com a pandemia e quantos produtos e empregos foram criados a partir da pandemia? É a capacidade do capitalismo de se remodelar. O capitalismo venceu porque o humano venceu, ou seja, a sua sobrevivência, buscar a sobrevivência humana venceu mais uma vez. O capitalismo do ser humano, ele é a faceta mais útil. Por que o capitalismo é bom para o ser humano? Porque ele é útil. Ah, mas ele é útil para todos? Não. Sim. Mas todos ganham com ele? Não. Mas ele é útil para todos? Sim. Entendeu ou não entendeu? Ele é útil para todos? Sim. Os benefícios que o capitalismo produz ou possibilita produzir atinge a maior parte. E ele é útil, porque produz mais. Você vai assim, o capitalismo não teríamos tanto alimento e não teríamos tanta gente, já que não teríamos tanto alimento para tanta gente. E é possível que você olhe para o seu lado, de cada 3 pessoas, 2 teriam que não existir. Você escolhe quem vai deixar de existir na sua casa. Quem? Escolhe aí quem não vai existir. Você mais um? Ou os outros 2 que moram aí com você? Entendeu? Então, você pode escolher quem você não gosta, é um direito seu, mas teria que sumir pessoas. A ideologia do sucesso é igual à autoexploração profissional. Qualquer pessoa que objetiva ter sucesso com o seu trabalho, ganho financeiro, também já tem que saber que precisará ter uma autoexploração profissional. Ou, a não ser que você seja um dos bem-aventurados, que tem propriedade, meios privados, se seja um burguês, e aí você vai fazer do seu sucesso a exploração do outro.
exploração profissional do outro. O bom trabalhador é o bom funcionário que fará o possível para manter as metas e obter o reconhecimento no seu trabalho, na sua empresa, ou seja lá no que ele vai fazer. Muito semelhante à escola. Falaremos daqui a pouco sobre educação e trabalho. Então, o trabalho é identidade. Você não é o que você diz, você será, você é o que você faz. Se você chega para uma pessoa e diz assim, a pessoa pergunta para você, você trabalha? Você fala, não. Aí a pessoa pergunta, você estuda? Aí você fala, não. Aí a pessoa pergunta, ué, o que você faz da vida? Você fala, nada. Como, bebo e durmo. O que essa pessoa vai dizer sobre você? Entendeu? É nesse sentido. Trabalho é uma identidade. E veremos o estudo como trabalho. Ele tem o estudo tem essa finalidade de identidade profissional. Então, o trabalho ele não só define quem nós somos e como pensamos quem nós somos, e não só também como vamos obter o que nós precisamos para a sobrevivência, mas o trabalho é a nossa autoidentificação na vida. O trabalho é aquele que dará para nós um sentido e significado para a nossa existência, para além de nós mesmos, para os outros, como uma projeção, a partir de uma projeção da sociedade sobre nós, ou de uma projeção sobre nós a partir da projeção que a sociedade coloca sobre nós. Ficou confuso? Mas tudo bem. Volta aí e ouve de novo e fará sentido. Onde o sol se põe, de onde é que salta esta voz? Você é o sol. O processo educacional é um trabalho não remunerado e ele cria uma identidade social também. A educação é um adestramento ao mundo profissional. Adestramento, você entende o que é adestramento, né? E é isso mesmo, essa palavra mesmo. É um adestramento ao mundo profissional, é uma preparação, é um ensino, uma adequação de como falar, de como agir, de como pensar e como se comportar. Passamos mais de uma década dentro da escola, paremos como vamos agir na empresa, na fábrica, na indústria onde fomos trabalhar. Na escola, alunos fazem trabalhos. Mais de 70% é o atividades. Mais de 70% do processo de estudo é o aluno produzindo atividades. Para quê? Para já entrar na dinâmica do processo de capacitação, de adestramento para o mundo profissional. Mas você fala, e deveria receber para isso, já que está trabalhando. Mas e se não fosse a educação? Nossa, está cheio de erro de ortográfico. E se não fosse a educação o trabalho? Seria o trabalho de sobrevivência. Então, a educação é um trabalho, ela é uma profissão, ela é uma função que nós exercemos na sociedade, com a finalidade de nos preparar para o próprio mundo do trabalho. Mas se nós não fizéssemos ela, nós não teríamos adquirido o conhecimento, a tecnologia e os avanços que já adquirimos, e todos nós teríamos que sair para trabalhar e produzir e buscar e conquistar a nossa própria sobrevivência. Então, graças ao conhecimento teórico-técnico que nós temos sobre o mundo e sobre as coisas, nós gastamos uma boa parte do tempo da nossa vida aprendendo esses conhecimentos teóricos e técnicos para, na outra parte da vida, aplicar esses conhecimentos e produzir sobrevivência. Se não tivéssemos esses conhecimentos teóricos e técnicos, não estudaríamos, não precisaríamos ir para a escola, mas com falta de conhecimento teórico e técnico, gastaríamos mais tempo produzindo necessariamente a sobrevivência e não outras coisas para além da sobrevivência. Então, o processo educacional é um processo profissional também. Aí,
Já a educação visa nos levar ao trabalho. Vamos pensar sobre as modalidades de trabalho como resultado do processo econômico, do capitalismo. É o capitalismo, para nós, que decide ou define ou possibilita que nós iremos fazer. O processo econômico, que inclui recursos naturais, empresas, o setor financeiro e os trabalhadores, visa atender necessidades de uma determinada sociedade. Né? Então, o Hanequim quer plantar laranja e não tem dinheiro para investir em laranja. Então, o que o Hanequim ele quer plantar laranja, mas ele não tem recursos naturais para isso. Então, o Hanequim é a pessoa, a empresa, ele vai ao setor financeiro, ele vai buscar ajuda, empréstimo, apoio de quem possa dar para ele, emprestar a semente, a terra, ou dar o dinheiro para ele comprar a semente e alugar a terra, seja lá o que o Hanequim vai fazer. E o Hanequim vai trabalhar com a sua família ou vai contratar trabalhadores para trabalhar no seu processo de produção, no seu trabalho, produzir laranja, plantar e cultivar laranja. Então, o processo econômico define. Mas onde o Hanequim mora, neva. Então, onde neva, não dá para ter laranja. Então, o Hanequim vai ter que buscar outra coisa para fazer, outra profissão, produzir outro. Mas onde o Hanequim mora tem bastante pasto, né? Bastante planícies, com muito verde, muito alimento, muito capim, Então, vamos cuidar de vaca. Hanequim, então, vai procurar. Ele tem vaca? Não tem. Então, o Hanequim vai ver o recurso natural, onde ele está, o que é possível fazer, o que é possível produzir, como é possível sobreviver ali. O Hanequim vai ser uma empresa, uma pessoa, ele vai buscar recursos financeiros, se ele não tiver, para trabalhar sobre a vaca, sobre a laranja, ou seja lá sobre o computador, seja lá o que o Hanequim vai fazer. Então, as modalidades de trabalho são resultado do processo econômico. Você abriria aí no seu bairro uma barbearia? Você já viu tanto que tem aí? Você abriria uma loja de roupa? Você já viu tanto que tem aí? Você abriria uma doceria? Você já viu quantas tem aí? Então, comércio, negócio, um investimento, é preciso olhar o que é necessário, o que precisa e como você pode fazer isso. Então, para não ser mais do mesmo e para, em vez de você ganhar o seu, você roubar do outro o que ele está ganhando e vocês dois ganharem pouco. Não. Então, você vê que o processo econômico determina o que nós vamos fazer, ou induz que tipo de trabalho nós podemos realizar. Em São Paulo, você pode trabalhar no escritório, na frente de um computador o dia inteiro. Lá no interior de Minas, na cidade de vovó, você vai ter que trabalhar em outra coisa. Porque essa opção de trabalhar na frente do computador lá, pra quê? O que você vai fazer numa cidadezinha de 3 mil pessoas na frente de um computador? Então, aqui tem um esquema de produção, recursos naturais, matéria-prima, a fabricação de produtos. Então, o consumo humano, para atender a necessidade humana, se fabrica produtos. Aí isso gera recursos, gera resíduos, e esses resíduos podem ser transformados em matéria-prima secundária para produzir outros produtos, ou podem ser descartados como adubo ou como outra coisa para ser utilizada em outros processos. Mas assim, é um processo de produção, é cíclico. Você mata o boi, come a carne do boi, e com o osso do boi você pode fazer arte, ferramenta, instrumento, outras coisas mais e pronto, e o couro pode fazer roupa, então, e a pata, e sei lá o que, e o joelho, e outra, entendeu? Então, e o que não der mais para usar, você dá para o cachorro, ou usa como adubo, ou seja lá o que você pode. Isso é processo econômico, e o ser humano sempre fez isso no decorrer da história. Vamos criar boi? Não, não vamos criar boi, nós não temos lugar para criar boi. E mesmo que tivéssemos lugar, tem aí a Friboi, a Marfrig, grandes empresas de produção de carne e tal, né? Então, não daria muito certo para nós. Aqui nós, então, os modelos produtivos, você já viu isso em História e Geografia, o Taylorismo, o Toyotismo e o Volvismo. Esse vídeo tem 5 minutos, vai lá, assista ele. É só um resumão do que significa cada um desses conceitos. São modelos de produção capitalistas, são todos capitalistas, de como nós fomos evoluindo nossos processos de produção
de produção de produtos, ferramentas, carros e objetos. Aqui são 4 montadoras, mas esse modelo ele é exportado para fora das fábricas montadoras, exportado para empresa, para escritórios, para outros lugares, como modelo apto de produção. O trabalho no capitalismo. O capitalismo, a revolução industrial, amplia a modalidade de trabalho remunerado.